Olá, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso pastor presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja situa-se à Rua Belém, número 347, bem ali no centro do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Durante este primeiro trimestre, traremos para todos nós novidades referentes às lições bíblicas da escola dominical. E pela graça e grande misericórdia de Deus, estamos introduzindo no mercado de literatura evangélica a mais nova revista da Escola Bíblica Dominical. Durante este trimestre, estaremos estudando sobre a nova vida em Cristo, das lições bíblicas Ebenezer Dominical, um órgão oficial da Igreja Missão Europa no Brasil. Tenho a honra de ser o comentarista desta nossa primeira lição e estaremos estudando sobre a importância de se ter uma nova vida em Cristo diante das adversidades do mundo contemporâneo. E hoje, dia 9 de janeiro do ano de 2022, a lição número 2 tem por temática efeitos de uma decisão. O nosso texto áureo está baseado na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo assim se expressou: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E na verdade aplicada, comentamos que a partir do instante em que a pessoa toma a iniciativa de aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo gera em seu ser um novo nascimento, razão pela qual ela se regenera através do sangue de Jesus, tornando-se uma nova criatura. E traçamos como objetivos desta nossa segunda lição os seguintes: conscientizar o cristão sobre a importância de uma decisão que valerá para a vida eterna. Demonstrar como uma decisão certa pode gerar um novo nascimento. E fazer conhecer Deus como escolher de forma mais correta. Como textos de referência, estudaremos o capítulo 24 do livro de Josué,
versículos 15 a 17, que assim dizem: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. E versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Comentamos na introdução que ser transformado de criatura de Deus para filho de Deus constitui uma das maiores promessas das Sagradas Escrituras, pois somente a fé em Cristo e a crença no que ele realizou pela humanidade, na cruz do Calvário, pode convencer o mais vil ser humano, convertendo-o em filho de Deus. E no primeiro item, que tem por temática decisão certa, gera novo nascimento. Diremos o seguinte: a partir do instante em que a pessoa toma a iniciativa correta e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo gera em seu ser um novo nascimento, razão pela qual é regenerado através do sangue de Jesus, tornando-se numa nova criatura. O que o indivíduo foi antes da tomada da sua decisão já não existe, pois a velha pessoa que habitava em seu interior não é mais aplicável, porque Cristo transformou tudo em novo viver. E na primeira subdivisão do item 1, a temática diz que Deus é a escolha certa. Sempre precisaremos fazer alguma escolha para tomarmos decisões certas todos os dias. O profeta Isaías fez a escolha mais precisa da sua vida. Ele disse: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei. E não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, segundo versículo.
Conforme lemos no versículo 15 do texto de referência desta lição, Josué também fez a melhor escolha. Ele disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. No Salmos 119, verso 11, o salmista assim se expressou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Todos os personagens da Bíblia que tomaram a firme decisão de ficarem ao lado de Deus fizeram a escolha certa. E no subitem 1.2, temos por tema duas opções e uma decisão. Segundo a Bíblia Sagrada, existem duas opções e apenas uma decisão para o ser humano deliberar: adentrar-se pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Existem duas portas e duplo caminho. Uma porta é estreita e a outra larga. Também há o caminho que possui muito espaço, enquanto o outro é pouco espaçoso. O próprio Jesus assim se expressou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. A porta larga e o caminho que possui muito espaço simbolizam o mundo e tudo o que ele oferece. A Bíblia registra o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Existem duas opções para o homem, mas apenas uma decisão ele pode tomar. E na subdivisão 1.3, falaremos sobre escolha certa leva à vida eterna. São afirmativas que saíram dos lábios do próprio Jesus. Ele disse que a escolha certa leva à vida eterna
conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Na verdade, precisamos fazer a escolha certa que leva à vida eterna. Diante da indecisão, temos apenas duas escolhas significantes para tomar uma decisão. Cada uma delas trará consequências para a eternidade. Podemos escolher seguir a Cristo como nosso Salvador e, dessa forma, realizarmos a melhor escolha que nos destinará à vida eterna com o nosso Pai Celestial. Ainda somos livres para escolher seguir o mundo e, consequentemente, manifestar nossa vontade de nos separar eternamente do Pai Celestial. Os efeitos de uma decisão correta conduzem o cristão a participar de uma vida abundante em Cristo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. E no item 2, falaremos que a escolha certa produz bênçãos para o porvir. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, relaciona as promessas que Deus fez ao povo de Israel. Prometimentos de bênçãos em todos os setores da vida humana. As condições são dar ouvidos à voz de Deus e guardar no coração os seus mandamentos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Basta fazer a escolha certa. O propósito principal de uma decisão correta é ter vida longa. Além do gozo das bênçãos no presente, haverá o desfrute da plenitude do amor de Deus no reino vindouro. E no primeiro subitem do item 2, o título diz que somos filhos de Deus. Fomos enxertados em Cristo, a videira verdadeira, e transformados de criatura de Deus para filhos de Deus.
Essa nova feição constitui-se numa das maiores promessas das Sagradas Escrituras. Compreendemos que somente através da fé em Cristo e da crença no que Ele realizou pela humanidade na cruz do Calvário, pode mudar e fazer o mais vil ser humano, transformando-o em filho de Deus. E no subitem 2.2, em Cristo fomos gerados de novo. O Evangelho de João registra ainda que todo aquele que recebe a palavra da cruz e crê em Jesus como Salvador, porque não se pode crer em Deus se não crê em Jesus. Este tem a vida eterna. Não há como alcançarmos a vida eterna se quisermos manter-nos independentes de Cristo. A condição é estarmos ramificados em Jesus, porque ter o Filho é ter o Pai. O resultado de Cristo ter assumido na cruz a condenação de cada pessoa foi o fato que gerou o chamado novo nascimento. E no subitem 2.3, estudaremos que tudo se fez novo. Quando o apóstolo Paulo escreve que tudo se fez novo, podemos compreender que o novo nascimento renova todas as coisas na vida humana. Mudança espiritual, moral, social e física. O apóstolo Paulo ensinou à igreja em Corinto que todos os que foram alcançados pelo amor de Cristo não podem viver de forma alguma de maneira egoísta, mas viver para a glória do Senhor. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Escreveu Paulo em sua epístola 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. O homem é um ser tríplice, isto é, constituído de corpo, alma e espírito. E o Evangelho de Cristo contempla-o como indivíduo total. E o título do item 3, a vida é feita de decisões. A vida do ser humano só se completa através de tomada de decisões. Continuamente somos levados a seguir ou tomarmos algumas determinações. Calcula-se que, em média, tomamos de 400 a 1000 pequenas decisões todos os dias. Como, por exemplo, que roupas vou vestir hoje? O que preciso comprar de imediato? Com quem vou me encontrar na reunião?
O que vou comer no almoço? Afirma-se que, mesmo se tomarmos a decisão de não decidirmos, é porque já decidimos não decidir. Alguém declarou o seguinte: a indecisão é uma decisão tomada para não decidir. E no primeiro subitem do item 3, não somos como crianças. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, exortando-os para que compreendessem que não eram mais uma criança. Ele escreveu: para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 14 a 16. Os crentes da igreja em Éfeso precisavam tomar decisões sérias, tais como crescerem espiritualmente, avançarem diante dos desafios e atingirem a maturidade cristã. No subitem 3.2, decisões tiram da zona de conforto. Um dos efeitos da tomada de decisão é tirar a pessoa da zona de conforto. O fator de resistência às mudanças é comum aos seres humanos. Correr riscos, frustrações e encarar de frente algumas derrotas não se coadunam com a vontade humana. Enfrentar novos desafios faz parte do processo de mudanças. Ninguém amadurece, nem cresce, sem se defrontar com os obstáculos de uma tomada de decisão. O psiquiatra e escritor Dr. Augusto Cury definiu o conformismo como a arte de se acomodar, de não reagir e de aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, os eventos sociais e as barreiras físicas. Precisamos compreender que as decisões vêm acompanhadas de atitudes. As decisões são transformadas em ações, mesmo sabendo que elas nos tiram da zona de conforto. E no subitem 3.3, falaremos sobre decisões e atitudes como projetos de vida. Alguém disse muito acertadamente
que o ajuste de nossas decisões e atitudes é um projeto para a vida toda. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida e nos apresenta respostas para as nossas indagações. Como lâmpada para os nossos pés, ela ilumina nossas ações quando tomamos a firme decisão de mudanças e crescimento. As decisões que tomamos vêm acompanhadas de ações. Decisões e atitudes trabalham em uníssono, como o som de uma orquestra. Crescimento espiritual exige mergulhar nos ensinos da palavra de Deus. Ela contém preceitos que regem as nossas decisões. Se formos obedientes aos ensinos da palavra de Deus, nossa vida será próspera e atingiremos o completo desenvolvimento em todos os setores da nossa vida. E concluindo esta nossa segunda lição, diremos que todos anseiam o crescimento. Para crescer é preciso tomar decisões certas. Para tomarmos decisões certas, precisamos ter atitudes corretas. Ações envolvem riscos e enfrentamento aos desafios. Somente fracassam na vida os que permanecem inertes diante das dificuldades. Permanecer estático não permite mudanças, nem crescimento e nem amadurecimento. O conformismo não evita o sofrimento. O conformista não aprende, não cresce, não sente, não se transforma e não vive. Se decidirmos por tomar uma decisão errada, Deus não irá intervir para nos impedir. É certo que sofreremos todas as consequências de uma atitude fora da vontade divina. Todavia, Deus sempre está pronto para oferecer-nos oportunidades para reconsiderarmos nossas posições e fazermos o que é correto. Ele não nos abandonará se tomarmos a decisão acertada. Deus pode virar a pior decisão ao contrário se nos voltarmos a Ele clamando por ajuda. Ao estudarmos esta lição, sentimos Deus nos convidar para sentirmos os efeitos positivos de uma decisão. Decisão capaz de transformar a nossa vida e nos fazer crescer. Eis então a questão: aonde desejaremos chegar? Concluímos então esta nossa segunda lição. E retornaremos na próxima semana com o tema a regeneração pelo Espírito.
Nossa revista Ebenezer Dominical está muito rica, muito linda, fruto do nosso trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Europa no Brasil. Nosso pastor presidente já está conosco, pastor José Antônio de Castro. Faça-nos uma visita. Rua Belém, número 347, ali numa via bem estratégica no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E também temos a nossa filial na Rua 9, número 25, no bairro Freitas Soares, no município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, sob a direção do pastor José Geraldo, onde também, com certeza, todos serão bem-vindos. Até a próxima semana. E que Deus a todos continue abençoando de forma abundante.